Pessoal, neste vídeo de hoje iremos falar sobre algo que de repente não seja tão bom para os fãs brasileiros. Edson Barbosa pediu demissão do UFC, porém os motivos são bem mais fáceis de entender. A gente vai descobrir isso agora. Bora! Olá, eu sou o Caio e você está na SFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo. Como eu falei no comecinho, vamos conversar aí os possíveis motivos que o Edson Barbosa pediu demissão do UFC após uma década de serviço pela organização, beleza? Como de costume, deixa o like no comecinho do vídeo, nos ajuda demais mesmo, só apertar em curtir. Se você estiver conhecendo o canal agora, inscreva-se e até para os inscritos, esse sininho selecione a opção todos ali dentro para vocês receberem as notificações no seu celular ou no seu computador, beleza? Vamos tentar entender o porquê que o Edson Barbosa, depois de uma década servindo o UFC, a maior organização de MMA do mundo, ele pediu demissão. Vamos começar então por partes. Em novembro de 2010, Edson Barbosa estreou pelo UFC e a última luta dele foi em setembro de 2019. Ele teve 22 lutas, 14 vitórias, 8 derrotas, só que ele vinha numa sequência dentro dos leves de 5 lutas, essas últimas dele 5 lutas e 4 derrotas. E depois ele deu o depoimento que iria baixar para 66 para respirar novos ares, chegar no topo, tentar disputar o cinturão e por aí vai. E abrindo o parênteses que primeiramente o fato dele ter pedido demissão é porque ele já está com 34 anos e em uma década ele lutou 22 vezes. Basicamente, se a gente arredonda para 20, ele tem lutado aí numa média de 2 vezes por ano. Isso é muito pouco. Antes de eu dar a minha opinião, se eu acho ou não que ele realmente vai sair do UFC, ou se ele chega a estrear nos pesos penas e como que seria o desempenho dele nessa nova categoria, que eu acho que seria muito bom, melhor do que nos leves, eu vou tentar explicar para vocês o motivo pelo qual o Barbosa pediu a demissão. Um dos, claro que a gente não sabe todos, mas um é bem explícito. Dentro do contrato do UFC, o atleta ele não pode lutar em lugar algum, nunca. Então ele está preso a uma organização que escolhe quantas vezes o atleta vai lutar. Tem gente que luta 4 vezes por ano, tem gente que luta 1 vez por ano. Então depende, claro, depende do desempenho do lutador, depende da sequência de vitórias. Isso é um fator que faz total diferença na hora do matchmaker colocar o cara para trabalhar. Mas ele teve sim muitos bons momentos na organização alguns anos atrás, não nessas últimas 5 lutas que ele perdeu 4, mas anteriormente, e mesmo assim ele sempre teve essa média aí de 2 lutas por ano, que é pouco. Ele tendo contrato para não sair, não poder lutar em lugar algum, significa que ele não está ganhando dinheiro. O lutador ele ganha dinheiro quando ele luta, tirando, obviamente, patrocinadores. Mas depois que a Reebok entrou e travou, fechou, excluiu todos os patrocínios dos lutadores, obviamente o cara vai perguntar para o Edson Barbosa, tá, mas o meu patrocínio para ti vai ser como? Se tu já, o mainstream que a gente fazia é colocar na camiseta, no short, enquanto tu tá lutando para milhões de pessoas ao vivo. Agora não existe mais isso. O que a gente vai fazer no teu Instagram, no teu Facebook? A não ser que tu tenha milhões e milhões de seguidores, estou falando de milhões e milhões, essa renda vai baixar drasticamente e o nível de vida que ele dá para ele mesmo, os gastos que ele tem no treinamento, pagando sparring, viajando, se alimentando da melhor maneira possível, suplementando, enfim, tudo que ele possa vir a fazer, é um gasto muito alto. Então, vai baixar o nível de vida. Isso não é viável para nenhum lutador que é pai de família, que tem outras coisas para sustentar do que a si próprio. Caio, mas são todos os eventos que fazem isso com os lutadores, de não deixar eles lutarem em lugar nenhum? Não, não são. Existem eventos, por exemplo, nacionais, que dizem o seguinte: no contrato, dentro do Brasil, tu só luta no nosso. Mas, se tu quiser lutar fora, tu vai poder. Se eu não me engano, alguns atletas nossos da academia, quando lutavam no Jungle Fight, eles tinham essa cláusula, que eles poderiam lutar fora do país, porém não dentro. Ou seja, no território brasileiro, apenas aquele evento. Mas caso tivesse uma oportunidade fora, tu vai lá, tu luta, mas tu obviamente não assina nada com os caras, mas tu pode ir lá e lutar, até para ficar ativo e para poder fazer ali a tua grana e conseguir evoluir na carreira. Não é o caso do UFC. Ali tu é contratado e ali tu fica. E eles escolhem se tu luta 1 vez ou 4.
Voltando ao lance da mudança de peso, como ele perdeu 4 lutas das 5 últimas que ele disputou, obviamente um teste bom para ele, após inclusive o José Aldo ter feito a descida para os galos, ele pensou que seria negócio para ele descer para os penas, e eu acredito que o Barbosa com 1,80, uma defesa de quedas muito boa, um gás legal e o striking exímio, como a gente já sabe, ele que, por sua vez, perdeu por pontos para o Khabib, ele não foi finalizado, não foi nocauteado, ele foi sim, no final das contas ali amassado, mas ele deu muita resistência para o Khabib no começo da luta enquanto ele estava voando, e a gente sabe que o Khabib é um dos caras que mais imprime ritmo de todas as categorias, se a gente fosse fazer o peso por peso. Então, o Edson Barbosa é um cara muito bom de wrestling, de defesa de quedas. Claro que contra um Khabib não deu para ver, mas ele no seu montante é um cara muito, muito bom nessa área. E na trocação nem se fala. Ele, nos penas, que tem Volkanovski campeão, tem o Brian Ortega, tem o Max Holloway lá em cima, tem o Zumbi, tem o Yair Rodrigues. São vários caras que até têm a luta agarrada, até tem um pouco de wrestling, mas eles têm o carro-chefe de trocar porrada, que seria perfeito para o Edson Barbosa. Então essa descida dele para a categoria dos penas seria muito bom, e eu acredito que ele se daria melhor ainda. E obviamente é um cara que sempre se cuidou, um cara que sempre chega trincado na luta, nunca com excesso de gordura. Eu acho que ele fazendo uma dieta um pouquinho mais rígida, ele conseguiria bater de boa esse peso aí, 66 quilos. E obviamente o cara estaria gigante na hora da luta e possivelmente a gente veria ele ali até com facilidade nos top 5. Aí depois seria outra conversa. Mas não se descarta que ele poderia ser top da categoria, eu não tenho dúvida disso. A questão é que quando ele disse que ele iria baixar, se esperava que os matchmakers ou o Dana White entrassem em contato com ele um pouco mais rápido do que aparentemente não está acontecendo. E o tempo está passando, como eu falei, ele tem 34 anos, ele já tem 10 anos de organização, ele deveria ganhar um respeito, uma admiração, e inclusive por essa tentativa ousada de baixar de categoria, uma nova carta no baralho para os penas. Não é isso que está acontecendo. Basicamente, então, ele pensou, cara, nem eu dizendo que eu topo baixar, que eu me submeto a essa perda de peso e tudo mais para tentar novos ares e não ficar lá num limbo, não ficar confortável nas 70 quilos, porque ele quer ser campeão, porque ele mostrou, que fazendo isso, de baixando de categoria, que ele tem o sangue ainda de querer ser campeão. A galera meio que não deu muita bola. Eu acho que seria um desperdício se o Dana White, depois de ter lido essa carta e esse depoimento que ele deu na rede social, aceitasse dispensar o Edson Barbosa, porque, querendo ou não, galera, é legal a gente ver os lutadores, os melhores, lutando dentro do UFC. Eu adoro o Bellator, eu acho muito legal, só que o UFC, ele tá conseguindo ter algo a mais, ele consegue ter uma parada que a marca, ela é tão forte, parece que é mais legal ver o cara lutar dentro do UFC do que ver lutar em outros lugares. Parece que o cara que luta em outras organizações, ele é nível 2, assim. Claro que nós que entendemos de luta, a gente vê ali o nível técnico do cara e a gente olha e fala, não, esse aí, se tiver no UFC, daria calor para os caras lá. Tudo bem, é uma especulação, mas a gente sabe que a maioria, não todos, os lutadores de alto nível estão dentro do UFC. Eu acho que o Edson Barbosa deveria continuar. Espero que o Dana White não aceite essa quebra de contrato e mande ele embora, porque aí ele vai lá pro... Não sei se vai pro Bellator, não sei se vai pro One FC, não sei. Mas eu acho que ainda seria mais legal de ver o Edson se testando nas 66 quilos dentro do UFC, para depois, 1 ano, 2 anos no máximo depois, ele terminar a carreira, caso ele queira, em outra organização. Mas é um grande problema, sim, o UFC às vezes escolher deixar o cara parado 6, 8, 10 meses, às vezes 1 ano, não deixar por contrato os caras lutarem em outro lugar e ter quebrado o lance dos patrocinadores, aonde só a Reebok dá aqueles 5, 10, 12, 20 mil dólares para os maiores lutadores do UFC. Para alguns é isso aí, 5, 6, 7, 8, 10 mil dólares quando está lutando, não é mensal. E o cara, com 34 anos, 10 anos de organização, não está feliz, e com razão, eu acredito. Só espero que essa chamada aí de urgência que o Edson Barbosa fez para o UFC faça os caras pelo menos dizerem, tá, tu vai para 66 ou não vai? Aí ele vai dizer, bom, vou, então vou te casar com esse cara, já vou te dar um top 10 ou um top 8,
e vou te valorizar. Assim como fizeram, entre aspas, com o José Aldo. Não precisa dar para o Edson Barbosa um top 2, mas um top 8, um top 10, acho que seria de bom tamanho. O que vocês acham que ele deveria fazer, o Edson Barbosa, e o que vocês acham que o UFC deveria fazer em relação ao brasileiro? Por tudo que ele fez, por tudo que ele desempenha, ele é um showman e todo o pacote que ele entrega para a organização. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, nos ajuda muito mesmo. Inscreva-se, não se esqueça de se inscrever. 30, 40% da nossa audiência não é inscrita. Então agora, cara, já te aperta ali, é rapidinho e clica no sininho. É importante para vocês receberem os vídeos, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até amanhã.